This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e como esse é um mini episódio, sou somente eu. E então vamos direto pro caso de hoje. O Lindomar Castilho, na verdade, é o nome artístico do Lindomar Cabral. Ele nasceu em 21 de janeiro de 1940 em Santa Helena de Goiás, que fica no Goiás. E ele se mudou para Goiânia, onde cursou 2 anos na faculdade de Direito. Em 1960, ele passou num concurso público, largou a faculdade para trabalhar na Secretaria de Segurança Pública do Estado. O Lindomar era cantor e ele era também instrumentista. Ele entrou no mundo da música depois que o diretor de uma gravadora ouviu ele cantando em uma reunião na casa de um amigo em comum. Ele então foi convidado para gravar um disco que foi chamado de Canções que Não Se Esquecem e foi lançado em 62. E aí ele ficou muito famoso com aquela música Você é Doida Demais, que foi a abertura da série Os Normais, que passava na Globo entre 2001 e 2003. Em 1977, ele conheceu a Eliane na gravadora RCA. A Eliane Aparecida de Gramont, ela nasceu no dia 10 de agosto de 55, em São Paulo. Ela era filha da compositora Helena de Gramont e, assim como a maioria dos irmãos, ela seguiu carreira de jornalismo e rádio. Ela é irmã da também jornalista Helena de Gramont, que é da Globo. Na época que eles se conheceram, o Lindomar fazia muito sucesso com boleros e ele teve até alguns lançamentos simultâneos no Brasil e Estados Unidos. Um dos LPs dele chegou a vender mais de 800 mil cópias e aí no relacionamento deles, após 2 anos de namoro, eles se casaram em 10 de março de 79. A família dele foi contra o casamento e eles exigiram que eles se casassem com separação de bens para provar que ela não tinha interesse no dinheiro do Lindomar. Então, depois do casamento, a Eliane, que estava dando os primeiros passos como cantora, ela largou a carreira a pedido do marido e começou a se dedicar totalmente ao casamento e à filha que teve com ele. O Lindomar passou a ter um comportamento muito agressivo e possessivo devido ao alcoolismo, e então ele tinha muitos ciúmes da Eliane e agredia ela fisicamente, até que ela pediu o divórcio em 1980. 6 meses depois da separação, ela tentou uma reconciliação, mas o Lindomar, para isso, exigiu que ela assinasse um documento com várias exigências, e aí ela acabou desistindo da ideia. Nessa época, a Eliane descobriu que tinha miocardiopatia, que é a mesma doença que matou o pai dela e 2 de seus irmãos. Então, quando ela tentou retomar sua carreira como cantora, ela recebeu um convite do Carlos Handel, que era violinista, para se apresentar no Café Belle Époque. O Carlos Handel era o nome artístico do Carlos Roberto da Silva, que era primo do Lindomar. Depois de se separar do Lindomar, a Eliane e o Carlos eles começaram um romance e o Lindomar não aceitou a relação dos dois. Então, no dia 31 de março de 81, a Eliane e o Carlos eles se apresentavam no Café Belle Époque, em São Paulo, quando o Lindomar chegou e disparou uma arma contra eles. A Eliane foi atingida 5 vezes nas costas e o Carlos foi atingido 1 vez no abdômen. Quando estava contando o que aconteceu, o Carlos disse o seguinte: ele estava a quase 2 metros dela quando disparou. Levantei do banco e atirei o violão no rosto do assassino. Somente mais tarde percebi que também estava ferido, com uma bala na barriga. Mesmo assim, acompanhei a Eliane, que chegou morta no hospital. Então a Eliane chegou até a ser levada para o hospital, mas já chegou sem vida. Então, depois dos disparos, o Lindomar tentou fugir, mas foi detido e espancado por populares que o amarraram até que a polícia chegasse. Ele foi preso em flagrante e condenado a 12 anos de prisão por um júri popular em 23 de agosto de 84. Depois que ele cumpriu a pena, sendo desse tempo que ele ficou na cadeia, 6 anos foram em regime semiaberto, o Lindomar ganhou liberdade em 96. Enquanto ele estava preso, ele gravou um disco chamado Muralhas da Solidão. Esse caso chamou muita atenção na época, além de serem pessoas famosas,
foi também porque um dos advogados do Lindomar, o tipo de argumentação que é absurda até para aquela época, né? Então vocês só prestem atenção que não foi tanto tempo atrás que isso aconteceu. Ele argumentou na defesa que a Eliane não cumpria seu papel como mulher e esposa, que ela era infiel e tinha má conduta. De acordo com o livro Assassinato de Mulheres e Direitos Humanos, da Eva Alterman Bly, o advogado falou que o ventre que gerara uma filha sua não podia ser conspurcado por uma relação com outro homem. Ele justificou o assassinato, né, dizendo que o Lindomar estava defendendo a própria honra. Então, houve vários protestos feministas pelo direito à vida em frente ao local do julgamento, mas também houve protestos de homens que diziam que era direito deles matar para defender a honra. Então, depois de uma missa em homenagem a Eliane, essa missa foi celebrada na Consolação, no dia 4 de abril de 81. Mais de 1.000 mulheres vestidas de preto marcharam até o cemitério do Araçá em protesto contra a violência masculina. Elas usavam frases como "quem ama não mata". Várias instituições de luta pelos direitos das mulheres surgiram devido aos protestos. Uma delas foi o Grupo Masculino de Apoio à Luta das Mulheres, que foi integrado por intelectuais diversos e lançou, então, um manifesto contra a barbárie. Em novembro de 82, respondendo em liberdade pelo crime, o Lindomar foi impedido por centenas de mulheres de se apresentar num show em Goiânia. Elas distribuíram panfletos com a foto dele, a esposa e a filha, e nessa foto estava escrito: Eliane Gramont não vai cantar hoje, ela está morta. Hoje em dia o Lindomar vive em um sítio em Goiânia e está afastado da música. Então é aí pra gente ver que esse caso, né, não é de hoje em dia. A gente tem um episódio sobre o caso do goleiro Bruno, mas naquela época o pessoal tomou ação, né, assim como hoje em dia também muita gente protestou e, enfim, esses caras matam mulheres e continuam a vida deles como se nada tivesse acontecido. Felizmente a gente tem gente que ainda tem um pouco de consciência e está tentando mudar isso. Se vocês quiserem mandar dicas de casos, pode mandar para o nosso Instagram ou por e-mail, milemcrimes@gmail.com. Se você quiser também nos dar uma força, entra lá no nosso site, milemcrimes.com.br, vai ter o botãozinho de apoio, e aí você pode escolher quanto você quer doar pra gente. E fiquem ligados, para a próxima semana temos mais um episódio grande para vocês. Tchau!